Olá! Estamos ao vivo no seu podcast favorito, o Mulher Pode. Eu posso, você pode, mulher pode. Já vou pedir para vocês enviar essa live para uma mulher que precisa muito ouvir o que a gente tem que falar aqui hoje. Principalmente se essa mulher for mãe solo, mãe de filho, aí criança, que tem aquela relação de convivência um pouco estremecida, infelizmente, com o pai, mas que hoje ela vai saber o que é importante, como lidar com isso. Também vou pedir para você curtir, gente, curte aqui o episódio, ajuda o trabalho da amiga pra gente continuar produzindo esse trabalho, esse podcast de qualidade. Se você ainda não assistiu os outros episódios, estão todos aqui no canal. Já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui vocês têm toda semana, às 7 horas da noite, na quarta-feira, episódios ao vivo. E também segue a gente lá no Instagram, o @mulher.pod, o @agenciacaia e o @Zion Studio, que é a agência e o estúdio que está produzindo esse podcast maravilhoso. E hoje estamos aqui com uma convidada muito querida. Eu, pessoalmente, adoro. A gente já teve a oportunidade de fazer uma live juntas também para falar de um tema super importante. E quando eu resolvi falar desse assunto agora, no final do ano, que infelizmente tem a maior incidência de conflitos entre pais separados, sobre a convivência dos filhos, eu pensei assim, não pode ser ninguém se não for Ludmila, que está aqui com a gente hoje. Ela é psicóloga e eu vou deixar ela se apresentar melhor aqui para vocês. Obrigada, Raíla. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Falar que estou muito feliz, é uma honra estar aqui no Mulher Pode. Eu acompanho o seu trabalho já há um tempinho, né? Sim. Já temos uma relação extraoficial, né? Exatamente. Eu sou psicóloga. Em dezembro agora vai fazer 4 anos que eu sou formada em psicologia. Eu tenho pós-graduação em psicologia hospitalar. Atualmente atuo na psicologia clínica, né? Tenho os meus atendimentos aqui em Itaperuna. Sou psicóloga também do CREAS de Laje do Muriaé. Faço atendimentos lá também, mas um atendimento social voltado para pessoas com direito violado. E aqui eu faço atendimento individualizado, né? Atendimento clínico. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto pertinente, né? Importantíssimo também. Sim, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Eu jamais deixaria de ter um episódio com você. Obrigada. E esse muito oportuno, até porque Ludmila trabalha diretamente com crianças, né, Ludmila? Sim, sim. O que eu percebo, pelo menos, no mercado, não são todos os psicólogos que acabam pegando os casos de criança. Sim, acredito que sejam mais complexos, né, mais delicados. Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é desenvolver esse trabalho com criança, se é no consultório, como que funciona? Então, meu trabalho é voltado, né, mais para crianças, adolescentes, né, jovens adultos também, alguns aparecem, mas o trabalho com a criança, com o adolescente é um trabalho bem complexo, porque a maioria das crianças estão lá por questões relacionadas à própria família. E aí, a minha profissão bate muito de frente, eu bato muito de frente com essa questão, porque quando a gente vai conversar com uma criança, que a gente vê ali que tem um desenvolvimento familiar disfuncional, né? Sim. Uma coisa bem ruim, que já está vindo gerando traumas, gerando ansiedade na criança, ou outras questões emocionais, né? A gente entende que é causado pela família, tem essa disfunção familiar. E aí eu bato de frente com a minha profissão, porque quando a gente vai conversar com os pais, com os responsáveis pelaquela criança, né? Eles, na verdade, retraem. Alguns pais deixam de levar a criança no consultório, porque o que está gerando tudo aquilo que levou a criança no consultório são eles mesmos. Que entendeu? também deveriam estar tratando Exatamente. as causas deles, né? Exatamente. Esse é o grande ponto, que eu sempre estou ali batendo com eles, porque eu não faço atendimento somente da criança. Eu tento trazer os pais, né, os responsáveis, para esse meio terapêutico, né, para o set terapêutico, para a gente conversar, para a gente debater, e ali ter uma clareza, né, maior, eles mesmos entenderem que o que aquela criança está sofrendo tem uma parcela de culpa bem grande deles, e é bem complicado, são poucos pais que aceitam isso, acham que é qualquer outra coisa, que é a escola, que é o mundo, que é da própria criança, da própria personalidade, mas a criança, ela está ali representando, né? A gente até uma certa idade, até
início da adolescência, né, na pré-adolescência, a gente representa tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vivencia. E nada mais forte do que a família, né, o seio familiar, para a gente ter essas representações na nossa vida. Depois a gente vai se baseando em outras questões, como escola, amigos, né, aí vai criando a própria personalidade, mais para o lado da adolescência, pré-adolescência. Mas até os 10 anos, mais ou menos, a criança está ali representando tudo que ela vê, que vivencia em casa. Interessante. Também eu acredito, posso estar equivocada, que muito da questão genética também, né? E é uma coisa que os pais deveriam se tocar, porque é o que você falou, as crianças representam, mas também tem essa carga genética e acaba, é aquela frase, né? Os filhos são os espelhos dos pais. Isso. Acaba refletindo neles as atitudes, né? Os comportamentos. E talvez em proporções diferentes, porque a criança não sabe lidar com emoções, né? Exatamente. A criança, na verdade, às vezes ela é muito, como posso falar, subjugada, talvez seja essa palavra, porque a gente acha que a criança ela não está entendendo as coisas, mas ela já consegue verbalizar, então ela já consegue, de certa forma, expressar suas emoções. Só que a gente deixa isso muito de lado. É criança, é bobinha, não sabe o que fala, não sabe o que faz, mas está vendo muita coisa e está entendendo do jeitinho dela e ela vai representar desse jeito. E às vezes é disfuncional. Mas a criança, ela traz essa carga desde muito antes do nascimento dela. Desde o ventre da mãe, para falar a verdade. Porque ela está conectada às emoções da mãe, né? Da genitora. Então, tudo aquilo que a mãe está vivenciando está sendo passado para a criança. Aí vem a herança genética, às vezes até mesmo da própria avó. Porque quando a avó... Socorro. Olha só. Porque quando a avó está gerando a mãe, ali dentro do útero daquela criança que está sendo gerada, tem uma herança genética que vem da avó. Por exemplo, a sua mãe teve você, né? Bonitinho, durante a gestação, estava lá você crescendo na barriguinha dela. E dentro do seu útero, dentro da formação de todos os seus órgãos, estavam sendo criados os folículos, que futuramente serão os óvulos, que gerarão seus filhos se um dia você quiser ter. Esses folículos, esses óvulos, têm herança genética da sua mãe, que tem herança genética da sua avó. Eu tava com medo de você chegar nesse ponto. Não sei. Pois é. Se devo me preocupar. Então, vamos conversar isso mais tarde. E aí vai trazendo... Tem essa herança genética que vem passando pra gente de geração em geração. Aí você escuta falar, nossa, você é igualzinha a sua bisavó e você nunca conheceu ela, nunca teve contato, mas é por causa disso, essa herança tá dentro de nós. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar disso. Pois é. E até mesmo as questões de trauma, né? Uma gestante que passa por um trauma, uma fase difícil durante a gravidez, ela tá passando isso pro bebê. E o bebê vai nascer com essa carga também. É interessante a gente falar disso, porque a gente também vê muito caso de mulheres que na gestação elas já são mãe solo, né? Então, a carga da mãe solo, ela é muito... A carga de uma mãe já é muito grande. A carga de uma mãe solo é muito maior. Então, esses impactos da maternidade solo, ainda no período da gestação, talvez afete muito mais a criança. Sim, exatamente, pelas incertezas, né, que isso tudo já gera. Uma mulher que é casada, né, gerando uma criança, já tem medos, receios do que o futuro pode reservar, agora você imagina uma mãe solo, né? Às vezes não tem nenhum auxílio ali de um familiar sequer, ou da própria mãe dela, parentes, enfim. E sem a figura paterna, a gente sabe, né, que é muito importante. Figura materna e figura paterna para o desenvolvimento infantil de todos nós. E quando isso não existe, não tem, cresce com essa disfunção, entendeu? E isso pode gerar mais tarde outros traumas, outras disfunções relacionadas aos relacionamentos futuros, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de poder, enfim. Isso na vida inteira. E nos seus atendimentos, assim, você percebe uma maior incidência dessas questões com criança quando são filhos de pais separados? Esses conflitos de convivência? Sim, muito, muito. Infelizmente, eu vejo muita alienação parental. E é bem complexo, eu vejo isso muito, eu vejo mais na clínica do que até mesmo em outros lugares que eu atuo. Chegou um caso para mim, há um ano atrás, mais ou menos, de um menino, que ele tinha uns 4 anos na época, com um caso de diabetes emocional. Já ouviu falar disso?
Já ouvi falar. Não sei muito sobre, mas já ouvi falar. Pois é. O nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados. Tudo funciona na mesma vibração, vamos colocar nesses termos. Se um está funcionando de forma irregular, o outro também vai seguir dessa forma. E a nossa mente, ela tem um poder muito grande no nosso corpo. Uhum. Já ouviu falar do filme Exorcismo de Emily Rose? Aham. Todo mundo fala que aquilo é possessão demoníaca, enfim. A Emily Rose, na verdade, era esquizofrênica. E tudo aquilo que o filme tentou representar era da força da mente dela atuando no corpo. E aí ela tem uma força sobre-humana. Uhum. Ela anda em paredes. Obviamente, o filme ele tende a colocar de uma forma bem mais extravagante do que de Até fato porque é uma arte, né? Uma reprodução artística para chamar atenção. Exatamente, mas a Emily Rose, ela era esquizofrênica. É só um comparativo para você ter uma ideia de como que a nossa mente ela atua no nosso corpo. Ela tem forte influência em tudo que a gente faz. Por exemplo, em caso de crise de ansiedade, quando a gente sente aquela palpitação, aquele mal-estar, parece que a gente vai desmaiar, é a atuação da nossa mente. O nosso corpo está saudável, mas a mente não estando assim, o corpo também vai padecer de um jeito ou de outro, né? Uma hora vai acontecer. E aí chegou esse menino que ele tinha descoberto que o marido da mãe dele não era o pai dele. Uhum. E assim, ele descobriu por acaso, porque parece que o pai biológico chegou para conversar com ele. Nossa. Então foi um susto muito grande e tinha uma briga judicial desde cedo, né? Acho que o menino não devia ter nem 1 ano quando houve essa briga da separação. Existia... Como assim? Uma briga da investigação de paternidade do pai biológico? Não isso. A mulher era casada com o pai desse menino, né? E antes dele completar 1 ano, eles se separaram. Ah, sim. Aí teve tinha uma questão judicial com o suposto pai, no caso. Isso, pai... com o pai biológico mesmo do menino, né? Ah, tá. E aí ela casou novamente e não teve contato mais nenhum com esse cara, com o pai biológico desse menino. E o atual marido dela foi reconhecido pelo menino como o pai dele. Ele não tinha lembrança desse pai biológico? Não tinha lembrança nenhuma. E aí, quando o pai biológico chegou para ter um contato com o menino, foi um choque tão grande do emocional dele, né? Que ele desenvolveu uma diabetes emocional. E nunca ninguém falou para ele? Não, ninguém falou. E aí, quando isso chegou no consultório, foi exatamente a primeira coisa que eu falei. Como que isso foi levado para o menino? Porque ninguém nunca falou, né? Isso com ele, expôs essa questão para ele. E qual seria a intenção dessa mãe no futuro? E ela sempre quis deixar o pai biológico mais afastado possível do menino. Uhum. E foi o que eu estava tentando trabalhar, mas infelizmente ela parou de levar a criança em terapia. E eu não sei como ele está hoje em dia, porque ele estava indo toda semana parar em pronto-socorro para tomar insulina, passando muito mal com diabetes, assim, parecia um adulto. Entende? Sim, era uma diabetes criança de 4 é anos. uma doença seríssima, né? Exatamente. A gente vê as pessoas perdendo a vida por não tratar a diabetes corretamente. Exatamente. Então, gerou no menino uma psicossomatização, que é o termo que a gente usa na psicologia, né? Que são questões emocionais que não foram trabalhadas muito bem, que não foram bem aceitas, não teve a ressignificação, ou seja, trazer um novo significado para aquela questão traumática mesmo, né? Na nossa vida. E a mente padeceu, afetou diretamente o corpo. Eu vejo muito isso no consultório. Muitas crianças chegando com crise de ansiedade. E crianças com pais separados. Na verdade, eu acho que até hoje eu só atendi uma menina, uma criança, com os pais juntos, que eles não eram pais separados, e levavam a criança. A menina teve alta em 5 meses de terapia, foi coisa bem rápida. Porque também é um trabalho conjunto, assim, com a família, né? Exatamente. Mas eu percebo muito que, pelo menos dentro do escritório, que muitas das vezes a família, né, principalmente a mãe, por também estar numa situação muito difícil, muito traumática, ela acaba querendo resolver essas questões que deveria levar na psicologia, na justiça. Que não é o lugar para a gente tratar essas coisas. São mães que não sabem o que fazer com o comportamento dos filhos, né? E são mães que não sabem lidar até com as emoções dela, porque tá numa questão, uma separação. Ninguém casa pensando em se separar. Sim. Tem mulheres que passam por situações que jamais imaginaria passar, de violência, de abuso, com um homem que amou, que pode ser que ainda ame, porque sentimento é uma questão difícil de virar a chave ali.
Então, elas não sabem lidar com as questões delas e nem do filho. E muitas das vezes também tem esse outro lado, né, do pai, do ex-marido, que age também sem nenhuma cautela e acaba gerando uma grande bola de neve, vamos dizer assim, que vai crescendo cada vez e tumultuando muito. Eu até queria saber assim, de você, se você percebe essa resistência das crianças em se abrir. Então, percebo sim. Porque, na verdade, justamente pela questão da alienação parental, né, a criança, quando ela chega, às vezes, no consultório, ela já vem com uma imagem pronta do pai e da mãe, seja boa ou ruim, positiva ou negativa, de qualquer um dos dois. Então, tem um receio ali, porque quem está me falando isso é a minha mamãe falando mal do meu papai, ou meu papai falando mal da minha mamãe, e eu vou acreditar em quem? E eu devo acreditar nessa pessoa que quer saber tudo da minha vida, por que eu vou me abrir para ela? Eu vou falar uma coisa ruim que eu estou pensando? Porque se a minha mamãe está falando mal do meu papai, mas eu amo tanto meu papai, eu vou ser contra a minha mamãe por causa disso? Olha como funciona a cabeça de uma criança. Se esse diálogo já é complexo para a gente adulto, imagina uma criança. Sim. Eu tenho essa experiência na minha vida porque eu sou filha de pais separados e sempre foi assim. Infelizmente, sofri alienação parental também, né? Por parte da minha mãe, por parte da minha avó e, às vezes, por parte do meu pai também. Enfim, de todos os lados vinha, né? E eu lembro exatamente dessa questão, desse tipo de pensamento que eu vejo que é o pensamento das crianças também. Depois de muita insistência, né, depois da gente trabalhar bem, elas conseguem se abrir. Mas demanda um certo tempo e cada ser, como é um ser único, né, ele vai no seu tempinho, mas ele consegue. Só que esse pensamento é muito recorrente, de eu estou fazendo algo errado, amando a minha mãe, amando o meu pai, sendo que a minha mãe falou para eu não amar meu pai, ou sendo que o meu pai falou mal da minha mãe e eu... Como que eu fico no meio disso tudo? É bem confuso. É muito confuso, é muito complexo. Eu acho que, na verdade, existe uma questão, como você falou, da emoção, né, dos pais nisso tudo, só que eles acabam esquecendo que, além do amor, independente se ele existe ou não entre eles, tem que ter o respeito, porque tem um ser ali dependente deles, né? Tem uma criança ali que está sofrendo as consequências do que você está falando para ela. E olha como fica a cabeça dessa pessoa. Desse serzinho tão fofinho, tão bonitinho, que às vezes dá vontade de a gente pegar no colo. Pegar pra gente e falar, meu filho, pelo amor de Deus, por que calma, tá vai ficar passando tudo por bem. isso, né? É de dar pena, infelizmente, né? Mas a gente também tem um limite na nossa atuação, né? E nós não podemos simplesmente falar pra pessoa, acorda pra vida. Você tá fazendo um ser que é dependente de você sofrer. Essa questão do limite da atuação, eu acho até interessante, porque toda vez que chega alguém com problema, ou com questões de guarda e convivência dos filhos, ou quando é divórcio, alguma questão assim, eu falo, a atuação aqui é jurídica. Vocês têm que procurar um psicólogo, tem que levar o filho no psicólogo. É um momento de mudança, é algo novo para a criança, para vocês também. Exato. Porque o divórcio até tive a Michelle aqui no primeiro episódio, que ela até disse que a psicologia entende que é o segundo acontecimento pior na vida de uma pessoa, né? Primeiro é a morte, depois a separação. Então é difícil lidar com aquela quebra ali de relacionamento, com essas emoções. Só que eu também percebo muitas das vezes que o ser humano, ele tem essa resistência de ele mesmo procurar se ajudar, procurar melhorar aquela questão, porque a psicologia trabalha muito, a pessoa trabalha muito ela com ela mesma, isso, né? A psicologia tá ali dando aquele auxílio. Isso. E as pessoas, eu percebo que elas não querem isso, elas querem que alguém resolva o problema delas por elas. E eu percebo que na advocacia eles encontram esse, na cabeça deles, projeta essa solução. Exatamente. Eu vou no advogado, vou entrar com processo de divórcio, vou entrar com processo de guarda, depois, quando tiver a decisão judicial, minha vida está resolvida. E quando sai essa decisão judicial, e muitas das vezes demora, porque a justiça ela é lenta, infelizmente, não tem uma solução. Tem algo regulamentado, que é muito importante que os pais, quando se separam, regulamente essa convivência, essa visitação, até porque eu sempre falo que uma coisa de boca, além de não valer nada judicialmente, é uma coisa que não organiza a vida da criança. E assim, pensando na criança mesmo, porque eu acredito que seja muito ruim para a cabeça de criança. Eu sou filha de pais separados também, mas quando se separaram eu já tinha 18 anos. E aí eu vi meu irmão nessa situação. A criança ainda pequena,
chega no final de semana, ou tem uma rotina, ele não sabe o que esperar, não sabe quando vai ver o pai, porque na maioria das vezes mora com a mãe. Ou então espera, acha que é porque final de semana meu pai vai estar de folga, vai me buscar e o pai não vai. Ou então o pai fala que vai e não dá justificativa nenhuma. Eu tenho uma cliente que ela me mandou uma foto outro dia e cortou meu coração. Um menino de mochilinha nas costas esperando o pai. E o pai não foi. E postou foto que tava no show desses sertanejos que teve aqui. Então eu fico pensando assim, é muito difícil, porque uma decisão judicial vai organizar, vai te dar assim, o direito de você ver seu filho tal dia, tal hora, de organizar a rotina da criança para também... E da mãe, porque a mãe também, além de mãe, é mulher, ser humano, precisa ter outras atividades além da maternidade. Então isso organiza, isso possibilita, isso dá direito, mas não obriga, porque também, imagina, nós adultos sermos obrigados a conviver com quem não quer conviver com a gente. Para a criança, muito pior. Então é uma questão de organização. Só que uma sentença judicial que estabelece isso não vai resolver essas questões psicológicas, essas questões das emoções. E eu percebo essa resistência hoje a gente tem avançado, até num ponto bem significativo de evolução aí. Eu sinto mais mães com a mente mais aberta, procurando mais essa assistência. Às vezes até falo assim, eu prefiro que meu filho vá do que eu, quando infelizmente não tem condição de ir os dois. E eu sempre falo assim, seu filho precisa sim, mas você precisa muito mais, porque ele precisa de você, e você precisa estar bem para dar esse suporte para ele também. Mas essa resistência realmente, e esses conflitos, né, agora no fim de ano, que a gente traz essa pauta principalmente nessa reta final dessas 2 últimas semanas agora em dezembro, é uma coisa assim, que demais no escritório, a gente assim, de recesso já começa a receber ligações, porque o filho era para ficar no Natal com um e o outro não quer deixar. Ou é para ficar no Ano Novo com o outro, o que também acaba gerando um conflito nisso, porque é outra pauta que eu acho assim, eu critico muito e eu acho muito complicado, são esses estudos sociais dentro dos processos de guarda e visitação. É o que você disse aqui no início. Para você entender a situação, para a criança se abrir, para uma família... leva tempo para isso ser construído. E aí, numa ligação de telefone ou numa entrevista só, já faz um estudo social raso. Eu entendo que a demanda do judiciário é grande, eu entendo que são muitos processos, são muitas situações para resolver, mas, assim, precisa melhorar, o sistema precisa melhorar. Porque como que você dá uma decisão com base em uma entrevista? Um estudo social que, muitas das vezes, por uma ligação de telefone. Isso daí... coloca em risco e em jogo a vida de uma criança, o desenvolvimento de uma vida. Então, isso gera um conflito, porque às vezes parece muito simples. Nos anos pares, o Natal é com a mãe, o Ano Novo com o pai. Nos anos ímpares, é vice-versa. E assim vai ficando. Mas não é assim, porque a gente chega nessa última semana, que é Natal, 5 dias depois, Ano Novo, e vem férias. E é um conflito muito grande. E você percebe isso também dentro do consultório? Sim, vejo muito. Vai chegando esse período, principalmente também por causa dependendo da idade das crianças, né? Por causa das provas de final de ano. Os níveis de ansiedade, eles vão aumentando assim. Você fica boba de ver, é muito significativo mesmo. Porque eu acho que o que está faltando, de fato, Raíla, é as pessoas entenderem que aquela criança tem que ser respeitada também à vontade dela. Porque você tem que passar com seu pai a virada do Ano Novo ou o Natal, enfim. Mas o que a criança quer? Entende? É verdade. Ele quer ficar com o pai? Ele se sente confortável estando ali? Ou ele se sente confortável estando com a mãe, passando com a mãe, viajando com o pai para outra cidade, longe do seio da mãe ali, né? Porque a gente entende o sentido de mãe como algo mais acolhedor, né? Enfim. Ou o contrário também pode acontecer, ter esse sentido com o pai. Nada impede. Mas a questão toda nessa situação está no respeito voltado para a criança, entende? Tá bom, você é homem, você é mulher, são pai e mãe que não deu certo, mas o relacionamento acabou. Mas aquela criança, ela está confortável aonde? Ela está bem aonde? Ela está evoluindo aonde? É isso que tem que ser levado em consideração. Eu acho que na questão da justiça, o judicial, né? Não sei se é assim que funciona, mas o que eu tento trazer, os questionamentos que eu levanto, né?
para trazer esses novos pensamentos dentro do consultório são voltados para isso. Você não vai chegar para mim levando o seu filho e falando 1 milhão de coisas ruins que o seu ex-marido ou que a sua ex-mulher fez, falou, deixou de fazer, enfim. Eu quero saber da criança. Ela é que importa ali, entendeu? Sim. Porque é um ser indefeso. Você sabe lutar as suas lutas, as suas batalhas. Aquela criança não. E ela não tem que lutar uma batalha que não é dela. É verdade. Ela não tá ali no meio de sei lá, de 2 lados guerreando. Ela não tem que estar no meio dessa batalha judicial, essa batalha de guarda, essa batalha de definir férias. Ela tem que estar ali no lugar onde ela fica bem, entendeu? Onde ela cresce saudável. E se não está sendo bom para ela, em um mínimo aspecto que seja, ela tem que ser tirada disso e viver bem aonde ela quer viver. Igual você disse, judicialmente, era para ser assim. Os estudos sociais eram para ser assim. Para ouvir também a criança. Infelizmente, não ouve. Na adolescência você até ouve, mas muito raso também. E criança também tem essa questão de um dia tá mais... Pelo menos eu percebo assim na prática. Tem vezes que quer ficar mais com a mãe, aí tem vezes que quer ficar mais com o pai, fica muito dividida. Sim. E os próprios pais usam muitas das vezes a criança como ataque um do outro. Exatamente. Entra na justiça, às vezes, com umas causas que você pensa assim, pra quê? Uhum. Igual guarda e visitação. Eu acho assim, se tem acordo, gente, faz o acordo e só leva pro juiz dar o ok, pra você ter uma garantia pra homologar. Porque se você entra com um processo de guarda litigioso, você expõe a criança ao extremo, sem nem antes ter tentado uma conversa por fora entre vocês que são adultos, né? O ex-casal, porque tem que saber separar. Exato. Sempre falo isso porque eu acho que é primordial, separou, tem um filho, vamos separar as relações. Uma coisa é o ex-casal, outra coisa é maternidade e paternidade. Exato. Independente se o filho vai morar com a mãe, com o pai, o outro continua sendo mãe, sendo pai dele. Foi um péssimo marido? Ok, entendo. Sofreu na mão dele? Infelizmente acontece muito, mas tem que deixar o próprio filho ter os julgamentos dele sobre o pai. Às vezes ele não tá sendo um péssimo pai, né? Eu vejo adultos mesmo que às vezes falam, meu pai foi um péssimo marido para minha mãe, mas foi um ótimo pai para mim. E aí às vezes uma tia desse adulto fala assim, ótimo pai nada, deixava tudo nas costas da mãe. Então assim, a percepção que a pessoa tem do pai ou da mãe dela é única, é a visão dela, ainda que quem tá de fora veja de outro jeito. Não, isso sempre vai ocorrer, né? A gente sempre tem a nossa própria opinião, nossa opinião formada sobre várias coisas. A gente gosta de dar pitaco na vida do outro, né? Isso é muito fácil. Quem tá de fora gosta de olhar a situação ali e falar, não, é assim, tem que ser dessa forma, porque o melhor é assim. Não é, gente, é quem tá de dentro, quem tá vivenciando, experienciando na pele. Exatamente. E é a criança, não tem ninguém melhor do que ela para falar. Eu gosto dele porque ele é um bom pai. Gosto dela porque ela é uma boa mãe, tá sendo bom para mim dessa forma. E assim a gente vai seguir. Não é assim que tem que ser ouvido judicialmente, é assim que eu ouço no consultório. Por que os pais também não escutam dessa forma? Por que não levam em consideração a opinião daquele ser que está crescendo no meio conflituoso? Sim. Deixa a criança de fora disso, gente. A criança não tem nada a ver. Se você não soube escolher um bom marido para você, deixa a criança decidir se ele está sendo um bom pai. E o contrário também, se você não soube escolher uma boa esposa, deixa a criança decidir se ela está sendo uma boa mãe. E às vezes também a gente acha que está escolhendo bem e acaba se surpreendendo no meio do caminho, exatamente, né? Porque não vem uma estrela na testa falando. Não tem, eu não. vou ser ótimo. Eu tenho até um caso, que você me fez lembrar dessa questão de as pessoas darem opinião, porque eu percebo muito que as pessoas colocam criança dentro de assunto de adulto também. Aí terminou, teve o divórcio, e aí vai se abrir com uma amiga, com um familiar, com alguém, e a criança ali no meio participando do assunto. E nesse caso específico, eu percebo muita incidência de todo mundo da família, de vó, de tia, que chega para incidir, e na hora da criança tomar a decisão, a criança é meio que comprada pela família. Isso. Entende? Comprado assim, de objeto mesmo, telefone novo. Um videogame, isso acontece. E dos dois lados. Parece que fica disputando. É como se eu e você estivesse disputando um prêmio. E ficasse quem dá mais por ele, quem né? dá mais por esse prêmio? Entendeu? Como se fosse um Exatamente. leilão. Exatamente, é como se fosse um leilão. A pessoa pega a criança,
olha pra ela, imagina o leilão e começa a comprar a criança pra que ela escolha quem deu o maior valor. E ai de você se não escolher quem deu o maior valor, tá? Porque a Exatamente. criança, ela vai sofrer de um jeito ou de outro. E vem a questão da culpabilização, exatamente por isso. A criança, ela vai chegar num ponto que, pelo amor de Deus, qualquer decisão, qualquer fala minha pode prejudicar um lado e beneficiar o outro e vice-versa. E eu não quero carregar isso. E é essa questão do respeito para com a criança. Ela não tem que carregar culpa nenhuma de um divórcio conflituoso, de uma relação conflituosa. Gente, não deu certo a relação entre marido e mulher? Pelo amor de Deus, faça dar certo de pai e mãe. Isso a criança vai ter que levar para o resto da vida. E isso define o caráter, define a personalidade dele no futuro. Porque se ela cresce no meio conflituoso, tudo nela é conflituoso, tudo nela é disfuncional. Se vem a questão da culpabilização, ela vai começar a omitir coisas também, porque ela não vai querer sentir essa angústia que a culpa traz. Mas se retrair. Né? Se retrair. E a criança que começa a omitir muitas coisas nessa retração, ela se torna um adulto disfuncional a ponto de daqui a pouco estar mentindo sobre coisas realmente importantes. Eu não roubei nada, não. Eu não matei ninguém. Eu não bati em ninguém. Eu não agredi ninguém. Eu não fiz nada demais. E, na verdade, ela só está mentindo porque ela não sabe lidar com essa questão da culpa. Porque foi assim que ela foi criada. Cresceu uma criança disfuncional, se tornou um adulto disfuncional. Entendeu? Então, o cuidado, o carinho e a atenção que a gente tem que ter com as nossas crianças, independente se tem amor ou não entre os pais, mas é a coisa mais importante que existe. Porque ela não tem culpa de ter nascido nesse meio, de estar ali. Só que agora você tem que ter responsabilidade em cima disso, entendeu? A gente fala, até o tema do episódio é sobre filhos de pais separados. Mas aí, ouvindo a sua fala, me faz lembrar de vários casos e eu vou pensando assim, você percebe também conflitos, talvez não tanto no consultório, que você disse que a maioria são filhos de pais separados, mas da atuação no geral, que existe também esse problema de pais usarem filhos para atacar um outro dentro das suas próprias vontades quando ainda são casados, porque as pessoas adoram falar que o divórcio acaba com a criação dos filhos. Assim, a gente sabe que reflete, não tem jeito, mas também a gente tem que olhar pela ótica de que uma mulher que sofre, que é violentada, que ela não escolheu viver isso, entendeu? Ela precisa estar bem para criar o filho, então ela não tem outra saída a não ser se divorciar. E muitas das vezes ela é surpreendida, né? Quando o marido pede o divórcio, porque ou já tá com outra companheira, enfim. Então, as pessoas adoram culpabilizar a mãe, também a mãe solo, pelo término, pelo divórcio, ou a mãe que não chegou nem a ter um relacionamento com o pai da criança, porque como se ela fosse a única responsável da criação daquele filho, como se aquele filho fosse crescer com uma criação horrível, conturbada, exatamente e estritamente por causa disso. Mas e dentro do casamento? Você percebe que também há esse conflito? Sim, existe sim. Porque às vezes não acabou o casamento ali de fachada, né? Mas por dentro já não existe mais respeito, não existe mais diálogo, não existe carinho, existe só conflito. Tem uma atriz, eu não sei, eu não estou lembrada do nome dela, acho que é Charlize Theron, alguma coisa assim, uma atriz americana, que ela matou o pai dela depois de pegar o pai espancando a mãe. Então, ela já estava vivenciando esse conflito dentro de casa há muitos e muitos anos. Vendo o pai quebrar a mãe de tanto bater, mas batia muito. Chegou um dia, ela já estava adolescente, ela não aguentou aquilo, eu não sei se ela pegou uma arma ou pegou uma faca e matou o pai. Ou seja, às vezes... Ainda jovem. Ainda jovem. Às vezes a separação, ela pode ser um meio, né, importante para a saúde mental da criança também. Porque o que ela está vendo ali por trás disso? A gente enxerga, às vezes, um casamento de fachada, muitos relacionamentos de fachada. Mas da porta para dentro, né, dentro de casa, a gente não sabe a realidade ali daquela família. E às vezes tem muito mais conflito do que se fosse uma separação, se houvesse um divórcio, uma separação, e aí vem as questões de guarda, enfim. Mas eu vejo isso acontecer também. Eu vejo isso mais no meu outro trabalho. Entendeu? Eu vejo isso muito acontecer.
é tão recorrente quanto a questão da separação. Da separação. Porque eu percebo que é uma questão, igual você falou, por inúmeros fatores as pessoas continuam num casamento de fachada. Seja pela questão religiosa, cultural, social, pelo status, exatamente, a dependência, enfim. E aí, isso reflete muito na construção daquela criança enquanto ser humano, que um dia vai ser um adulto, e como que vai crescendo. Porque além de uma questão que ela vê uma violência nítida e se revolta, igual foi o caso da atriz, e pode fazer coisas absurdas, às vezes é uma questão que para a criança não é tão nítido e começa a ser normalizado, né? E ela cresce vendo aquilo como se aquilo fosse comum, como se relacionamento e amor fosse aquilo, porque nosso primeiro contato de amor são os pais. Exatamente. E cresce reproduzindo isso também. Né? Exatamente. E eu percebo assim, às vezes, quando a gente começa, às vezes não, sempre, começa a estudar a questão dos casais, de relacionamento abusivo, aquela pessoa, ela tá reproduzindo alguma coisa que ela vivenciou ali atrás. Sim, exatamente. Porque eu estava conversando hoje cedo com uma paciente. Um adulto difícil, ele é o reflexo de uma criança que passou por coisas difíceis. E a criança que passa por coisas difíceis, geralmente ela representa essa questão da família, essa questão familiar. Sim. Quando eu fazia estágio na escola, né, estágio obrigatório na época da faculdade, eu lembro direitinho eu fiz estágio lá em Venâncio, na minha antiga cidade, e eu conhecia a população de Venâncio toda. E eu lembro, gente, que eu vi o comportamento de algumas crianças meio rebeldes, agressivas. Eu falo, caramba, como é parecida com fulano. Que era pai. Que era pai ou era mãe, como era parecida. Ela estava representando aquilo. E era uma criança que diretora não gostava, professora não gostava, e era sempre o aluno que deixava de castigo no final, lá no canto da sala. Mas, na verdade, ela está numa representação. E a criança, nesse momento de representação, é o momento que ela mais chama atenção para uma questão, né, emocional que ela está sofrendo ali. E é quando ela realmente precisa de atenção. Ela precisa de ajuda. Eu acho que hoje em dia as escolas, elas estão começando a se preparar melhor para lidar com esse tipo de questão, mas na época que eu estudei não era assim, não. Eu lembro, gente, eu lembro que tinha um menino na minha sala que era um absurdo. Ele, todo santo dia, ele brigava com alguém na escola. Todo santo dia Sempre brigava. tem, né? Sempre tem. Eu era meio brigona na escola, mas é porque... Conta. Ai, gente, não era gente, não. Mas o que acontece? Eu era muito reativa. Mas a minha mãe é uma pessoa muito reativa. Do tipo assim, a gente tem um mecanismo de defesa, e isso eu acredito eu que eu tenho melhorado, assim, a gente busca sempre evoluir. Mas um mecanismo de defesa, tipo assim, se me atacar, vou atacar, entendeu? Exato. Não, eu não vou levar desaforo pra casa, eu não vou engolir isso quieta. A minha avó é assim, o meu avô era assim, a minha mãe é assim, e a gente vai reproduzindo. Vai levando. Então, assim, eu era ótima aluna, assim, os professores gostavam. Não era aquela criança difícil, não. Mas eu nunca deixava passar um conflito que chegava até mim. Se chegava, eu reagia. Eu sempre resolvia ali. E tinha uma frase que a mãe sempre falava assim: se tiver problema e trouxer pra casa, quando chegar em casa vai ter outro problema. Tem que resolver o problema lá. Nossa, você não me deixa a pessoa. escola me chamar lá, que senão o problema vai ser maior em casa. E assim, eu não julgo ela, porque ela também foi criada assim. Então ela reproduziu a criação que ela teve. Meu avô também era assim com ela. Só que isso ficou pra mim. Então eu tenho essa autodefesa. Sim, é. E com meu irmão, eu já percebo que é um pouco diferente. Porque são contextos diferentes. Meus pais se separaram quando ele ainda era muito pequeno. Então, ele é uma criança, assim, com temperamento também. Apesar de, eu acho o temperamento dele mais sistemático que o meu. Mas é uma pessoa que não vai reagir ali na hora. Ele vai ir pra casa bolado com a situação. Vai ficar quieto, vai guardar. Né? Mas não vai resolver. E aí eu abro muito esse espaço, às vezes, de diálogo com ele. Hoje a gente não mora mais na mesma casa, mas abria muito esse espaço para ele também falar. Só que eu percebo essas diferenças, porque eu percebo que minha mãe também não tem esse tipo de fala com ele hoje, que ela tinha comigo na época da minha infância. E isso também fica na nossa cabeça, né? Sobre ser uma criança
difícil. Eu não me considero difícil, gente. Agora ficou feio pra mim, né? Parece que eu sou uma pessoa difícil. Eu resolvia meus problemas. Não é à toa que eu sou advogada. Eu resolvia meus B.O. lá mesmo. Se encontrou ali também, né? Mas tinha umas crianças realmente muito difíceis, né? Muito, e colégio muito. público, não sei particular que eu nunca estudei, Eu mas o também não. colégio público Não, era um negócio fora de série. E tipo assim, deu problema, vai pra secretaria, fica de castigo. Não tinha conversa, não. Não tinha, não. E era... Hoje tem. Hoje tem porque teve um problema com a conhecida, ainda criança, e encaminharam pro psicólogo da rede pública para fazer uma avaliação. E aí descobriram que a menina, inclusive, estava no início ali de uma depressão, com outros transtornos, que ela, por ser criança, não estava sabendo lidar. Então, eu também vejo esse avanço aí nessa questão da educação. Mas antes não era assim, não. Não era. Quem dera se fosse, né? Evitaria muitas coisas, mas enfim, sobrevivemos ao ensino médio, ensino fundamental. Você falou dessa questão, me lembrou um caso lá do meu outro vínculo. Chegou pra gente, através da escola, um caso de infrequência escolar. E aí, infrequência escolar, né, vai pro CREAS como direito violado, porque a criança tem o direito ao estudo, né, e o dever também. Enfim, fomos investigar. Fomos ver tudo direitinho, o que estava acontecendo. E aí vimos que era um pouco de alienação parental da mãe, separado recentemente do pai. Era uma jovem adolescente de 15 anos, super rebelde, e a gente não entendia esse comportamento. E era um comportamento, assim, bem agressivo, muito debochado, não deixava a gente conversar com ela de jeito nenhum. E aí, depois de um certo tempo, a gente foi entender o que estava acontecendo. Dentro de casa era muito conflito. Depois a gente foi descobrir que, infelizmente, a mãe tem problemas mentais, né? E a filha já presenciou a mãe atacando o pai, às vezes até tentando um assassinato, né? Foi bem complicado, bem complexo. Só que, infelizmente, entra essa outra questão. Nós do CREAS, até o promotor de Laje puxou a nossa orelha um pouquinho, porque a gente se envolve tentando ajudar o máximo que a gente pode. E a função do CREAS é dar orientação. Sim. Entendeu? A gente não pode, eu como psicóloga do CREAS, por exemplo, eu não posso fazer o atendimento clínico que eu faço aqui em Itaperuna, né? E eu já não fazia isso lá mesmo. São demandas diferentes. São demandas bem diferentes. Mas ele deu um puxão de orelha na gente, porque nós temos o trabalho de dar a orientação. Passou disso, agora é com o CRAS, agora é responsabilidade da família, e o grande problema é esse. A família não quer ter responsabilidade nenhuma. E até um ponto que você falou anteriormente também, tá sempre nessa projeção de colocar no outro a responsabilidade para que a gente se cure. Isso não existe. Não existe. Como é que uma criança de 10 anos vai resolver os problemas dela sozinha na rua? E aí, se ela resolve do jeito dela e faz uma coisa absurda, sei lá, ou uma coisa nem tão absurda, só dá uma briga mesmo, uma briga física ali, chega em casa, continua com o problema, né? Porque não dá pra entender. Exatamente. Eu tinha uma amiga que ela falava que se ela brigasse em casa, a mãe, era a fala da mãe dela, se você brigar na rua e você apanhar, você vai apanhar quando chegar em casa também. Então, ela tinha que, na rua, ela meter a porrada mesmo. Senão, ela vai apanhar em casa também. Ela tem que se defender o máximo possível. E era briga feia. Dentro de casa, era a mesma coisa. Era briga do pai e da mãe, briga feia também. Então, ela sempre reproduziu isso. Sempre levou uma personalidade mais forte, mais torrona, de briguenta mesmo, entendeu? E eu ali no meio, toda fraquinha, toda pequenininha, falei, meu Deus, fizer o peteleco em mim, eu caio. Nossa. Tem que ser amiga dela pra te defender. Exatamente. Por isso que eu já me juntei ali. Eu não tinha força física, mas era mais esperta. Não, brincadeira. Mas eu era um pouco mais parecida com seu irmão, de guardar mais as coisas. E isso se tornou psicossomático em mim. Aí a ansiedade veio, aflorou, a depressão veio, né? Com muita força também. E foi aí, nessa época, que eu conheci a psicologia e me apaixonei. Então, de certa forma, sim, foi ruim. Muito traumática essa fase também, né? Relacionada aos meus pais, a separação deles. Mas eu consegui me reerguer, apesar disso tudo.
e me tornar quem eu sou hoje. E então, ajudar outras crianças que estão passando pelo que você passou. Exatamente. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Deus tem planos em tudo que nos acontece e a gente tem que saber aproveitar as oportunidades que estão aí. Graças a Deus, hoje eu atendo pessoas que passaram pelas coisas que eu já passei. Vou ficar emocionada. Começa não que eu também vou. Não, mas é muito legal a gente refletir sobre isso, porque é o que você falou, tudo reflete em nós enquanto criança, né? E aí você falou desse cenário de briga, se você pensar também numa questão sociológica, dependendo do lugar onde a criança nasceu, cresceu, foi educada, desse contexto familiar, de pessoas que estão sempre em conflitos, relacionamentos conturbados, e brigas e violência, ela cresce achando que ela tem que ser assim, ela naturaliza aquilo ali. Se ninguém chegar para ela e mostrar um novo, né? Olha, não é assim, é diferente. Se ela não tiver a oportunidade de ir no psicólogo, porque muitas não tem, porque a própria família não entende que isso é necessário, a própria família deveria ir e não vai. Isso. E eu percebo também, ainda tem melhorado, mas ainda um preconceito com essa questão de ir ao psicólogo. Tem um preconceito, sim, porque é médico de louco. Eu tive um divórcio, meu Deus. Inclusive, tinha na família uma pessoa que era psiquiatra, que poderia orientar muito melhor aquela mulher e fazer, né, com que ela fizesse o tratamento, orientar ela. Mas quando eu fui conversar com ela, deixei ela falar, em uma das ligações conturbadas, que sempre me ligava muito desesperada. Eu falei assim, fulana, tudo bem, essa questão judicialmente a gente já resolveu, já tinha resolvido, já está resolvido, mas eu acho que essa questão talvez, tentando com um jeito para a pessoa também não achar ruim, procurar uma ajuda, talvez de um profissional de psicologia, nem falei psicólogo, né? Aí a primeira resposta que ela me deu, falou assim, não, doutora Raíla, eu não tô ficando maluca, não. Eu falei, gente, quem falou que ela tá ficando maluca? Quem tá ficando sou eu. Eu falei assim. Ela falou assim, não, doutora Raíla, eu não tô ficando maluca, não. Ele que é um sem vergonha, que ele tá fazendo isso, que não sei... E aí eu percebi que a pessoa estava completamente fora de si, porque a situação, é o que eu falei no início, a situação juridicamente já estava solucionada, já acabou. É isso, ponto, não tem mais o que fazer. Só que a vida dela não estava resolvida, porque essas questões emocionais, psicológicas, não tinham sido levadas, tratadas. Então, você percebe também ainda esse preconceito? Sim, demais. Inclusive, se os nossos pais fizessem terapia, talvez a gente não precisaria fazer. Mesmo, entendeu? Né? Ai, os meus. Eu falo, nossa, assim, no geral. Mas se a cara fosse assim, viu? Pego pra mim também, tá? Fica tranquila. Mas a questão é essa. As pessoas, elas têm um preconceito muito grande com psicólogo, psiquiatra. E quando a gente encaminha, eu vejo isso muito no consultório. Quando chega pra mim, já chega com essa... resistência. Essa resistência toda. E aí, quando eu vejo a necessidade ali, talvez, de um tratamento medicamentoso para auxílio da ansiedade, auxílio da depressão, porque eu sei que somente ali comigo não vai. Precisa do auxílio para regular as questões hormonais, né? Porque o nosso emocional está todo desestabilizado, desregulado, né? Então, fica essas questões hormonais também embaixo. É o que gera esse mal-estar na gente quando temos crise de ansiedade. Esses sintomas físicos que Esses sintomas físicos, exatamente. Então, o remédio ele vem para aliviar um sintoma, entendeu? A terapia como psicólogo é para tratar a causa. Porque entende? Remédio nenhum desliga a mente da gente. Não desliga. Ele faz a gente desacelerar e aí, durante a terapia, a gente busca ferramentas através de técnicas que são passadas por nós. Você ali, o indivíduo que recebeu essas técnicas do seu psicólogo, vai começar a pôr em prática e começar a ter o controle da sua mente. E você também não pode projetar essa responsabilidade para o seu psicólogo. Mas as pessoas, infelizmente, querem fazer isso. Querem que o outro resolva o problema dele. E de forma rápida. E isso é um grande problema da nossa... Não sei se da nossa geração ou da época que a gente está vivendo. Todo mundo quer tudo muito para ontem. Esse imediatismo, né? Imediatismo. Eu até estava lendo um artigo que fazia uma reflexão sobre a questão da internet, dos avanços tecnológicos, das redes sociais, que tudo é muito rápido, na palma da mão, que cresceu muito, inclusive, isso na pandemia, que tudo ficou muito... Tudo tecnológico, tudo rápido, tudo à distância, tudo delivery. Então, as pessoas estão muito... com esse imediatismo, e acho que isso também reflete muito na questão das crianças que também
estão assim. Exatamente. E criança também voltada 100% para a tela, você já percebeu, né? Os pais não têm mais tempo para o filho, para brincar, para crescer, ensiná-los, né, a crescer, a desenvolver. Eu não vejo criança mais quando eu vou visitar minha avó em Venâncio. A gente morava numa rua que é chamada Rua de Baixo. É uma rua paralela à principal, né? Mas assim, não tem movimento de carro nenhum, uma rua de terra. Hoje a gente fala que é a Rua das Pedras, porque quando chove vem pedra de tudo da rua de cima e do morro. Nossa, e aí uma fica ressignificação de Búzios, de Búzios, né? exatamente. É uma releitura, fica maravilhoso. Mas a gente brincava ali todo santo dia. Chegava férias, aquela rua lotada de criança. Hoje eu passo lá, tá deserto. Você não vê ninguém, você não vê uma bola, você não vê criança soltando pipa mais. É celular o tempo inteiro, é TikTok. Eu fico com uma absurdo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. E as crianças irritadíssimas também, porque perdeu o joguinho, porque a internet caiu, o vídeo não carregou, o celular descarregou. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos jogar um baralho, um banco imobiliário, o que é isso? Nunca ouvi falar, um pega-varetas, pelo amor de Deus. Tem criança que chega no meu consultório, eu adoro esses jogos, trabalhar o lúdico com a criança, eu adoro isso. Não faz ideia, nunca ouvi falar. Não sabe nem mexer. Não sabe nem mexer. Eu tenho que ensinar uma criança a jogar damas, por exemplo. Falei, gente, pelo amor de Deus. Isso não é ensinado mais. Você vai ali na lojinha da esquina, é R$5 um joguinho desses. Jogo de tabuleiro, jogo de cartas. Estimular essa questão das crianças também. Porque é o que gera ansiedade, é isso. Esse imediatismo. E nada nosso é assim na palma da mão. É verdade. E se a gente cresce achando que tudo é assim, dessa forma, tem que ter isso e tem que ter agora, nós também crescemos disfuncionais. Nos tornamos adultos disfuncionais por conta disso. Tudo, na verdade, se torna disfuncional se algo na nossa infância for assim e se não for tratado a tempo, né? Por isso essa atenção toda tem que ser voltada para criança, para adolescente, pré-adolescente, para entender as emoções deles nesse momento, entendeu? Seja de separação dos pais, seja na criação de conflitos dentro de casa com os pais juntos ainda, enfim. São várias questões, né? Muita é até coisa. uma questão para refletir no presente de Natal, agora no final do ano, né? O que você vai dar para os seus filhos? E falando disso, que é a base da criação, da educação de um filho, tanto o casal junto quanto separado, cada um fazer sua parte, né? Porque às vezes briga muito para ter a guarda, a convivência com o filho, mas leva o filho para casa e bota no celular. Deixa o filho no tablet o dia inteiro e tá fazendo outra coisa. Ou então vai... Um caso que eu lembrei. Aí, ó. Cara, esse caso eu fiquei revoltada. O pai brigou, assim, toda a vida, encheu o saco da mãe, a ponto da mãe concordar com um acordo de guarda de visitação, assim, desnecessário, porque é uma coisa que não tinha pertinência nenhuma, que ia prejudicar a rotina do filho, só pro filho ficar com ele em outra cidade. Aí a mãe se viu numa situação que, tipo assim, tá dando tanto conflito pro meu filho que eu vou aceitar pra ver se acaba. Aí sabe o que ele faz? Ele não pega, quando pega o filho pra levar pra casa, deixa na casa da avó, com o celular, com o tablet, sei lá, mas sempre na tela, desconstrói tudo aquilo que a mãe durante a semana ficou batalhando, porque é difícil hoje em dia você tirar uma criança da tela, não é fácil. Então a mãe dá o sangue ali, aí chega no final de semana, o pai vai, libera geral e vai pro futebol com os amigos. Sabe, assim, pra que expor uma criança a isso? Aí depois a criança, tem uns casos também que às vezes a criança mora com a mãe solo exercendo ali o papel do compromisso, de botar pra escola, de dar o remédio, de ensinar o dever. A educação mesmo, que é árdua, é difícil, e a criança é muito difícil aceitar regras, então pra ela às vezes é doloroso ter que cumprir aquelas regras. E quando é a visitação do pai, é o sorvete, é o passeio, é o celular, é fazer o que quer, porque o pai tá só visitando 2, 3 dias, passando finalzinho de semana ali, às vezes de 15 dias, às vezes uma vez no mês, às vezes nem isso. Nem isso, né? Às vezes datas comemorativas, posta uma foto no Instagram, e aí a mãe que leva ali a fama que de ser né? a rude, a má, de ser a ruim pro filho. Então, assim, é bem complexo, né? Porque tem que haver uma responsabilidade paterna de saber que ele tá afetando o filho, a criação do filho, de forma negativa. Porque a gente não pode crescer achando que pode tudo, né? Não é assim, a gente cresce um adulto desregrado. Exatamente. Isso tá muito voltado para questões do ego. Sim. Você ali por exemplo, nessa briga judicial, né, de guarda, enfim,
de pensão. O ego, ele faz a gente querer ter razão em tudo, sabe? Eu tenho que ser o dono da razão, tem que ser dessa forma que eu quero, porque eu quero, e eu tenho que me beneficiar. E não importa quem está envolvido nisso, se é o meu filho querido, amado, entre muitas aspas, tá bom? Entenda a ironia. Ou se eu tô indo ali para cutucar a minha ex-esposa, o meu ex-marido, eu vou até o fim porque eu quero ver ele prejudicado, que eu quero que ele saiba que eu tenho a razão, que eu vou conseguir porque eu quero, porque eu batalhei. Tá, você conseguiu, e aí agora? Mas essa criança tá ficando como? Exatamente esse caso que você falou, tá ficando em telas o tempo inteiro, tá ficando largada, deixou de lado? Porque se você tá batalhando tanto por isso, batalhe pelo seu filho. Pelo bem daquela criança, não seja pelo seu próprio ego, porque quando a gente vai realizando as coisas, né, fazendo as coisas voltadas para o nosso ego, tudo desanda, porque a gente não tem controle sobre as coisas. É verdade. A gente tenta ao máximo ter controle sobre algumas emoções, sobre alguns pensamentos, sobre alguns atos. A gente não tem controle das coisas relacionadas às outras pessoas. A gente só tem que entender que tudo que nós fazemos tem consequência, gera consequência. Então, eu ouvi essa semana a frase de uma amiga. Cuidado com o que você está carregando para você durante o seu caminho, se for um caminho de flores ou de espinhos, e se for um caminho de flores, se você está desmatando, se você está arrancando, está destruindo, tome cuidado, porque você não sabe se você vai ter que voltar para esse caminho um dia. E é exatamente isso. A gente, às vezes, voltando as nossas ações ligadas ao ego somente e ao meu próprio querer, é coisa bem egoísta mesmo, né? Você não sabe o que está por trás disso e como isso está influenciando de forma negativa a vida de pessoas que estão conectadas a você. Que dependem de você, exatamente, como a questão dos filhos. Você está fazendo isso pelo seu próprio ego ou pelo bem-estar da sua criança, do seu filho? Está fazendo isso por ele? Então vá com convicção até o fim, mas saiba pelo que você está lutando. E também eu percebo que, além do ego, eu vejo muitas mães se sentindo culpadas por tudo. Tem até a frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E quando existe uma maternidade solo, parece que a culpa é dobrada, triplicada. Então, elas sempre querem preencher alguma coisa, algum espaço, algum vazio que elas criam por causa dessa culpa que é imposta, e a gente não pode ser hipócrita de dizer que a sociedade, a família, os costumes, a cultura impõe essa culpa à mãe, porque é uma sobrecarga gigantesca. Então, para suprir essa culpa, para elas se sentirem uma mãe que tá fazendo o bem pro filho, para ela sentir uma mãe boa, e para suprir a ausência de um pai, que na maioria das vezes o pai separado é um pai ausente, a mãe também acaba desenvolvendo no filho ali um preenchimento material, e aí gera uma compulsão material do seguinte contexto que eu analiso. A mãe tá sempre querendo dar o mais caro, a roupa mais bonita de marca, o presente mais caro, o celular da moda, o último que lançou, principalmente em datas comemorativas, né? Natal, aniversário, férias, que leva para os melhores passeios. Tá sempre querendo dar mais, e muitas das vezes além do que ela pode financeiramente e entre outras áreas, para poder suprir um vazio, uma lacuna que não vai ser preenchido com bens materiais. Não é. Que infelizmente também não é uma questão que também não é culpa dela, claro, a gente tem que deixar isso bem claro, mas que infelizmente, por mais que ela faça de tudo, não vai suprir a ausência paterna, esse amparo do pai. É uma questão difícil na vida do filho. Sim. Não é culpa da mãe, ela jamais iria esperar que o pai fosse agir desse jeito, porque se ela soubesse, ela não ia ter um filho com ele. Muitas das vezes tem um filho não planejado, não era um filho ali de um relacionamento, mas ela dá o seu melhor, só que acaba querendo suprir muito, ela traz uma problemática também para a vida dessa criança. Exatamente, como se fosse uma forma de sufocar, né? Também isso. A figura paterna é muito importante na vida de uma criança, Ayla. É muito importante, tanto quanto a figura materna, obviamente as duas são importantes, mas a figura paterna está ligada à proteção, ao sentido de pai-herói, sabe? Que está ali protegendo, defendendo uma família. E a própria mulher, ela se sente, de certa forma, indefesa, criando um filho sozinha, né?
porque é aquela questão que a gente trouxe até no início das responsabilidades que ela tem ali com aquela criança, e é realmente uma fase muito difícil você criar um filho sozinha. Sim. Como você mesma disse, nós não temos como culpá-la pela forma como ela achou para cuidar daquele ser da melhor forma possível, e a melhor forma possível é o melhor dela, o melhor que ela pôde dar naquele momento. Só que a figura paterna, ela faz muita falta falta no desenvolvimento infantil. E a gente vê adultos disfuncionais também por essa questão. A gente tem, até em números e índice, uma ausência de paternidade em registros, né, documentais muito grande. Filhos que foram registrados só em nome da mãe. Sim. Fora os que foram registrados em nome do pai, mas não tem contato. O pai só cumpre muitas das vezes a obrigação alimentar, que é de pagar a pensão alimentícia para não ser preso, porque se não tivesse também essa punição, não pagariam. Recorre até a última instância na justiça para poder dar o mínimo do mínimo para o filho, sem pensar hora nenhuma na dignidade daquela criança, na necessidade. Às vezes joga na cara da mãe que ela está ostentando com a pensão alimentícia, que custa R$200. Por favor, né? Então, é complicado, porque uma criança que vai crescendo com essa ausência paterna, é o que você falou, cresce um adulto disfuncional, com várias questões. Como que ele vai exercer essa paternidade lá na frente? Ele vai saber o que é uma paternidade se ele nunca teve a presença do pai? E até essa questão material da mãe querer suprir, não só material, mas agradando o filho de todas as formas, né? É o que a gente falou, o pai pega o final de semana, deixa o filho fazer o que quer. E muitas mães, com medo do filho sentir a falta do pai, na intenção de suprir essa falta, deixa o filho fazer o que quer. Isso também traz um reflexo negativo. Sim, muito grande. Temos um caso novo no CREAS, relativamente novo, porque foi desligado e agora nós religamos. Uma jovem, né, que ela entrou no CREAS por conta de questões entre a mãe e o pai, né, foi acompanhada pelo CREAS e ela sofreu alienação parental da mãe. Essa mãe morreu e ela teve que morar com o pai. O pai que ela sempre teve conflito porque foi colocado pela mãe que o pai era uma pessoa ruim. E hoje eles têm muitos conflitos um com o outro, eles não vivem bem. Ela foi religada no CREAS justamente por isso. A filha e o pai. A filha e o pai, por conta desses conflitos familiares. E aí, obviamente, ouvindo todos os lados da história, a menina, o pai, a avó paterna da menina, a gente entende que é uma pré-adolescente que antes vivia com a mãe, perdeu a mãe de uma forma muito traumática. Sim. E que agora vai ter que viver com o pai, que por uma vida inteira ela tinha uma visão totalmente disfuncional, totalmente errada do pai, imposta pela mãe, infelizmente. E aí ela tá batendo de frente ali, com eu aceito esse pai, sendo um pai e mãe ao mesmo tempo, porque ele tá tendo todas as responsabilidades com a menina agora, e ele trabalha em 1 milhão de coisas para tentar sustentar, para tentar cuidar. Eu vou aceitar esse pai, vou aceitar esse carinho meio torto que ele me dá, ou eu vou continuar com a ideia que a minha falecida mãe, que eu tanto amo, que eu tanto sinto falta, impôs para mim, colocou em mim. Tô traindo as ideias da minha mãe. Exatamente. E esse pai que também não exerceu a paternidade até o momento, não sabe como fazer isso agora, com uma filha já crescida, né? Exatamente. Fora a dor do luto que essa jovem deve estar sentindo, Nossa, essa adolescente. Ela viu a mãe dela ser morta na frente dela. E a adolescência é difícil, né, gente? A adolescência é uma fase... Queria até que você falasse um pouquinho dessa questão da adolescência e pais separados de filho adolescente. Nossa, isso é muito complexo. A adolescência em si já é bem complexa. Dá vontade de trancar no quarto e esperar fazer 20 anos e soltar. Exatamente. Entra com 10, só sai com 20, tipo isso, né? Mas na adolescência a gente tem um negocinho que a gente chama de luto pela perda do corpo infantil. Um negocinho, você tá vendo que eu falo um negocinho, né? Luto pela perda do corpo infantil. Quando a gente começa a ter peitinho, a nascerem pelos pubianos, pelos debaixo do braço, e, meu Deus, eu tô perdendo meu corpo de criança, eu tenho esse receio, eu não quero que ninguém veja, isso é traumático demais.
Então já começa aí. Eu não quero ser assim, eu quero continuar no meu corpinho de criança. Eu quero continuar brincando com meninas e meninos. Porque vai chegar uma época que vai ser só o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha. Não, e que fase chata, que na escola vem o bullying. Ai, tinha uma fase na escola que eu odiava, meu Deus. Era que você não podia falar nada, que tudo... Nossa, tudo levava ou era pra zoeira ou pro cunho sexual. E você ficava... Aí eu ficava pensando, meu Deus, quanto que eu vou sair dessa escola pra eu falar o que eu quiser? Deus me livre. Quando chegava a 7ª série, que vinham os livros de ciência, e foi, oh Jesus amado, que época, mas não, é bem complexo. E a adolescência, por já ser traumática por conta disso tudo, né? De novas experiências, novas emoções. E aí Freud, ele vem falar também de uma fase muito interessante, que pode ser até um pouco assustador de escutar. Mas até uma certa época, nós somos, entre muitas aspas, bissexuais. Porque a gente tem interesse voltado para meninas e para meninos, mas não no cunho sexual, de interesse amoroso, mas ali algo porque eu gosto de estar com meninas e eu gosto de estar com meninos. De relações humanas. Exatamente. E aí vem a pré-adolescência, a adolescência, isso vai começar a ir para o lado heterossexual ou homossexual, ou continuar na bissexualidade. Então entra outra questão traumática também. O que eu sou e o que eu quero. O que eu vou ser, né? É um conflito inteiro. É um conflito muito grande. Com as questões de conflitos familiares, fora os conflitos na adolescência, ou somando com os conflitos na adolescência. Imagina como é a cabeça de uma pessoa, de uma criança, que está descobrindo a sua sexualidade, descobrindo um corpo totalmente novo e que às vezes eu não estou gostando nem um pouco disso, e com a minha mãe e meu pai brigando todo dia dentro de casa. E cada um cobrando alguma coisa dessa criança. Exatamente. Você está estudando, está tirando boas notas, se não estudar vai ficar de castigo. Ou então impondo também desejos e sonhos deles, de quando era adolescente, em cima da criança ou do adolescente. Exatamente. Seguir carreira, por exemplo, está muito, muito voltado a isso. E é o que a gente volta a falar. Tudo tem que ser tratado com o máximo de respeito. E o respeito, ele vem a partir do entendimento do que aquela outra pessoa quer. Entendeu? E o entendimento, ele só vem através do diálogo. E é o que falta em muitas famílias, em muitos relacionamentos, em muitas relações, é a conversa. Você não sabe o que o outro quer, a não ser que você sente e converse com ele. E exponha suas emoções e deixe que ele exponha as dele também. Sim. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ouvir também, né? Então, deixar o outro ser ouvido, expressar o que ele está sentindo, expressar as emoções dele. E as crianças, os adolescentes, têm emoções significativas e que precisam ser escutadas, precisam ser acolhidas de certa forma. Sim. Você pode até não concordar, às vezes não é nem sua obrigação, mas só o fato de você estar entendendo ali e deixando esse espaço livre para o outro se expressar, dizer o que ele está sentindo e pensando, isso já torna também, na própria criança ou no próprio adolescente, já vira uma chavinha ali para um novo entendimento. Porque uma coisa é a gente saber o que a gente está pensando, outra coisa é a gente colocar para fora e ouvir o que nós falamos, o que pensamos. Isso traz um novo entendimento, que é o que eu uso muito dentro do meu consultório, que é a análise de pensamentos, análise de pensamentos automáticos, né? Que é quando a gente tem esses pensamentos super acelerados, que geram emoções, às vezes, muito angustiantes, e quando a gente para entender como esses pensamentos estão fluindo, a gente vai saber a origem deles e vai saber como resolvê-los, entendeu? Então, às vezes, você não precisa ter a resposta para a criança, não precisa ter a resposta para o adolescente. Ele mesmo vai ter tudo. Ele vai ter resposta para todas essas questões conflituosas que ele está vivendo. Só basta que ele se expresse e seja acolhido, essa expressão de alguma forma. Eu entendo que os pais não têm essa escuta qualificada do psicólogo, claro. Mas você acha que estar aberto a um diálogo, a ouvir esses filhos, pode ajudar de alguma forma, melhorar essas relações? Como que você acha que isso pode, principalmente nessa fase conflituosa de filho vai ficar com quem, filho você quer ficar com quem, filho você quer passar o Natal aonde, as férias com quem, quer viajar com quem? Você acha que abrir o diálogo para que ele se expresse, né, como você disse, ajuda? E a forma como esses pais devem escutar?
Sem influenciar, é claro, né? Não, com certeza ajuda. É escuta sem julgamento. Porque você entender o que o outro está pensando sobre uma decisão que envolve ele, você está ali pronto para entender se você vai levar em frente uma determinada posição que você tomou em relação àquela criança, em relação ao relacionamento que você vai criar com o pai dessa criança, não importa se vocês estejam juntos ou mais ou não. O interessante, como você disse, eles não têm a escuta qualificada que o psicólogo tem, mas tem a escuta. E a escuta com, às vezes, mais amor do que nós. Sim. Porque eles são os genitores, né? Eles são os pais. Eles criaram, eles geraram essa criança. Então, tem que ter escuta, sim, porque às vezes vai ser expressado ali algo que os pais nem sabiam que estavam fazendo. Então, é um choque para eles também, para começar a entender e aprender que aonde eles estão errando tem como ser modificado, entende? Então, é tudo a base do diálogo. E que vai ter que dar o braço a torcer às vezes, abrir mão, ceder por amor àquela criança, né? Porque não é sobre os pais, é sobre o filho. A convivência, a guarda, eu sempre falo isso no direito e a psicologia também acredito que veja assim, é sobre o menor, sobre o filho. Isso não é mesmo. Sobre o ex-casal que está ali disputando. Porque não é um objeto, um pacote de biscoito que você vai para lá, vai ficar comigo e eu vou pegar. É um ser humano, né? Com desejos, com sonhos e vontades e frustrações também. Mas a questão, Raíla, é que mesmo que você não aceite, não entenda que aquilo que o seu filho está falando é algo ruim que você está fazendo, você pode até não entender e não aceitar. Não vou mudar. Mas você vai ter a responsabilidade por isso e você vai estar ciente do que você está fazendo. Então, é um peso maior na sua consciência. Então, mesmo que você não aceite e não mude agora, uma hora você vai ter que mudar. Você vai estar ciente de que está fazendo mal ao seu filho. E ele já levou isso para você. E quando a criança leva isso para os pais e eles não aceitam, aí eles se retraem mais ainda e param de levar as coisas. Então, tudo relacionado a futuros relacionamentos, por exemplo, as relações sexuais. Tem pessoas, né, jovens, adolescentes, que não conseguem contar para os pais que tiveram a primeira relação sexual. Eu acho que a maioria, né? A maioria. É muito difícil ter essa... Não conseguem. Não conseguem levar porque não teve esse espaço aberto, esse espaço de diálogo, porque não tem confiança. E se você não estabelece confiança com o filho, não existe um relacionamento saudável. Sim. Seja com o filho, seja com o marido, enfim, com qualquer pessoa. Não existiria um relacionamento saudável se esse espaço de diálogo, de confiança, de convivência boa, se isso não for estabelecido, não vai existir nada bom. Não vai sair nada de bom. É verdade, porque até essa questão das iniciações sexuais, dessa fase de adolescência, né, virando um adulto, são situações novas, a pessoa está se descobrindo, né, está saindo de uma fase, entrando em outra, e se ela não tem na família alguém de confiança para se abrir, ela vai se abrir com quem? Com alguém na rua? E como que essa pessoa da rua vai aconselhar, vai orientar? E a gente vê vários casos, até mesmo, se a gente for falar da questão sexual, da maternidade e da paternidade na adolescência, né? Que aí uma criança tendo outra criança e assim Exatamente. E às vezes até de abuso sexual. Também. Porque você não tá abrindo espaço para conversar sobre nada, então eu não vou confiar que você vai acreditar em mim que uma pessoa está fazendo algo ruim com o meu corpo, está fazendo algo ruim diretamente a mim. Então eu vou manter isso para mim para sempre. Manter isso comigo para sempre. E são poucas pessoas que realmente conseguem estabelecer esse tipo de diálogo, de convivência saudável com os pais, né? Isso é aquilo que a gente está falando desde o início. É a relação que vem desde a infância, vem desde pequenininho e que vai sendo assim, vai sendo estabelecido para o resto da vida. Se está sendo bom no começo, se está sendo saudável, está crescendo uma criança saudável emocionalmente, um pré-adolescente, um adolescente saudável emocionalmente, você vai ver que um adulto vai se estabilizar assim, dessa forma. Agora, se você não dá atenção para a saúde mental, e a saúde física também, para tudo, né? De uma criança, de um adolescente, é muito difícil chegar na fase adulta sem uma desregulação emocional, sem um traumazinho, uma crisezinha de ansiedade ou uma depressão, e aí vem o suicídio, vem questões ligadas à automutilação, e aí vem mais uma cobrança da sociedade, mais uma cobrança da família, você tem tudo, você sempre teve de tudo, mas eu não tive atenção.
Eu não tive amor, eu não tive respeito, eu não tive carinho, não tive acalento, então eu não tinha tudo. Porque a criança, ela não precisa de tudo material, de tudo físico. Ela precisa de tudo emocional. Acolhimento, né? Exatamente. E as crianças compreensão, não estão sendo. muitas vezes. Isso, exatamente. E isso não tenho visto, infelizmente, isso com alguns pais, né? E se a gente... Com todos, com a maioria, pelo menos, né? Mas é com a maioria mesmo. Eu acho que, assim, são tantas questões, tantos conflitos que o adulto, ele não tá conseguindo resolver as questões dele. Uhum. E a criança, é o que você falou, as pessoas não veem a criança como um ser humano que tem vontade, uma pessoa que tem que ser respeitada, né? Tem até um movimento da maternidade hoje no Instagram, eu tenho percebido, sobre essa questão de respeitar a vontade da criança, que aí sempre coloca outra pessoa no lugar da criança, coloca uma situação, mas se fosse um idoso, se fosse um cachorro, um animal, alguém, e você batesse nele, ou você não respeitasse a vontade, ou fizesse a força. Tem até um vídeo que eu achei engraçado, mas ele é bem sério. Uma mulher que pega e faz demonstrações com o marido dela, tipo, forçando ele a comer alguma coisa, puxando ele pra mão pra entrar no lugar. Então, quando você vê isso com outra pessoa no lugar da criança, você acha um absurdo, você se espanta. Mas quando é com a criança, é normal. Não, exatamente. Tipo, vai lá no tio, dá um abraço no tio, pede benção ao tio, vai... Gente, pelo amor de Deus, não force a criança. Porque você não sabe, às vezes é isso mesmo. Você, de tanto forçar, ela vai omitir coisas de você, tá bom? E se ela tá com receio, não quero chegar perto, não quero abraçar, investigue que tem alguma coisa. Presta atenção. Ou às vezes é só a personalidade também dela. Eu era uma criança desconfiada. Minha mãe nunca me forçou a fazer, mas eu era uma criança que se eu olhasse assim... Eu não abraçava, não ia, eu era meio assim. Mas é o certo, porque você não conhece. E criança, ela não sabe de nada da vida. Ela tá aqui crescendo conforme a música vai tocando e você vai dançando. É tipo isso, entendeu? Só que a criança, ela, até uma certa idade, né? Ela não tem medo de nada. Ela vai, ela se joga, ela confia, vai na cara e na coragem, mas depois que ela começa a cair, que ela começa a quebrar a cara, ela já vai na desconfiança. Ela já vai parando, vai um pezinho para trás, não sei se eu vou, não sei se eu consigo. E isso também nas relações, né, de pais separados, quando, por exemplo, tem seus novos companheiros, isso pode gerar também uma insegurança na criança, né? Muita insegurança. Como lidar, Ludmila, nessas fases? Como lidar? Como inserir a criança nesse novo cenário? Porque é uma pessoa diferente convivendo com ela, do nada ocupando o lugar de alguém que ela ama. Exatamente. Ocupando o lugar de alguém que eu amo e pegando outra pessoa que eu amo muito também. Porque você, num novo relacionamento, tendo filho, você tá com a sua atenção voltada para esse novo relacionamento. E às vezes você esquece da criança ali. Então, além de estar pegando o lugar do meu papai ou o lugar da minha mamãe, tá pegando a minha mamãe de mim também, cara. E aí, eu não vou gostar de você de jeito nenhum. Eu tive exatamente isso com meu padrasto. Eu não gostava do meu padrasto de jeito nenhum. Depois de muito tempo entendendo como funciona essa relação e depois de muita terapia também que teve aceitação. Que teve essa aceitação. Mas é tudo, como eu disse, voltado para entender e deixar com que a criança se expresse. E mostrar para ela que, às vezes, as coisas não são bichos de 7 cabeças. Muitas questões ligadas à ansiedade, por exemplo, e à depressão, estão voltadas a conteúdos que nós mesmos começamos a criar dentro de nós, por conta de traumas, por conta de disfunções e afins. Mas quando a gente se depara com situações assim, e depois de um certo tempo em análise, né, em terapia, a gente começa a perceber que sempre foi uma luta entre você contra você mesmo, entende? E a criança, ela também é dessa forma, é uma luta entre ela contra ela mesma. Como na questão da separação e da alienação parental. Eu vou amar o meu pai ou eu vou deixar de amar ele porque minha mãe está fazendo isso? E se eu amar ele, eu vou ter que deixar de amar minha mãe? Esses conflitos existem. E aí vem um novo parceiro, uma nova parceira. E o conflito, ele potencializa. Porque agora, o que eu vou fazer com essa nova pessoa? Está tomando o lugar de alguém que eu amo muito? E vai tomar agora outra pessoa que eu amo muito também?
É mostrar para a criança que o problema está dentro da cabeça dela porque foi inserido assim anteriormente, entendeu? E aí entra também a questão da terapia com os pais. Resumindo, leve a criança ao psicólogo. Leve a criança ao Vá psicólogo. você ao psicólogo, porque Exato. é bem difícil, é bem muito complexo, difícil. né? É muito difícil. E não funciona. A terapia não funciona com a criança se não houver a presença dos pais. Infelizmente não. Porque como que eu vou tratar um sintoma sem tratar a causa? A criança é o sintoma, a causa são os pais. Né? A causa são os conflitos que eles próprios geraram. Então não tem como tratar somente um lado, sendo que vai chegar dentro de casa e está tudo acontecendo de novo. A terapia eu trabalho ali 1%, os outros 99% é dentro de casa, é aqui fora na sociedade. E aí como é que faz? Se aqui está disfuncional, só esse 1% de terapia não vai dar certo. É verdade. Então a gente tem que tentar modificar o máximo possível a realidade da criança dentro de casa, na escola, e entender todo esse contexto dessa criança. E não ficar brigando no final de ano para saber com quem que o filho vai ficar. Exatamente. Até porque é melhor que já pré-estabeleça isso sem que o filho participe, né? Já deixa isso combinado e vai inserir isso na vida do filho desde antes. Meu filho vai passar o Natal esse ano na casa da vovó com a mamãe, ou então vai passar o Ano Novo com o papai em tal lugar, pra criança também já ir se adaptando, porque às vezes a família chega na véspera e fala assim, amanhã sabe seu pai passar o Ano Novo lá. Olha o susto. Não, gente, a melhor opção talvez seja dar opções a ela. Você pode passar o Natal com a mamãe e o Ano Novo com o papai, ou o Ano Novo com a mamãe e o Natal com o papai. Qual que você prefere? Em qual você vai estar mais confortável? Entender o que a criança quer. E os dois respeitarem o que a criança quer. Porque às vezes também você estabelece lá uma visitação de um jeito. E ali na prática, se você consegue exercer sem conflitar com o outro, é tranquilo de respeitar a criança. Não é porque no papel está escrito que tem que ser no ano par o Natal com o pai que o que a criança tem que ir com o pai, Não, né? isso não funciona. Até na porque prática, pode passar a né? noite com a mãe e no outro dia com o pai. Isso, exatamente. É entender o que a criança mais deseja naquele momento e respeitar isso. Ter Os pais filho é precisam ser entender maleável isso. também, né? Exatamente. Tem que saber que tem uma vida que depende de você. Exatamente. E não é sua vontade a qualquer custo. Né? E, poxa vida, você tem mais maturidade que uma criança. Então, não custa nada você... Não sei. né? Deveria ter, pelo menos, né? Mas quem dera, né? Se fosse assim, se houvesse essa relação respeitosa, né? Entre pais e os filhos. E pais separados, né? Ex-cônjuges. Mas é aquilo que eu falei, existe ex-marido, existe ex-mulher, mas não existe nunca ex-filho, Não né? existe. Essa é a questão do respeito que a gente tá... Filho é pra sempre. É verdade. Acho que é isso. Acho que falamos de tudo. Falamos. Ai, foi muito legal. Eu mesmo estava aprendendo várias coisas. Eu sempre aprendo. Eu falo que todo mundo que eu trago aqui é pra me ensinar. Mas a gente tem sempre a aprender coisas. Eu tenho hora que eu paro, assim, fico né? quieta aqui, aí a pessoa deve achar assim, tá viajando. Mas eu fico prestando atenção pra aprender. Todos os assuntos me interessam, é claro. Mesmo não sendo mãe, são questões que vão me ajudar na família ou na minha atuação profissional, porque eu vou saber orientar melhor. Não só falar assim, vai no psicólogo. Não, porque também é o advogado que lida com assuntos de família, com direito da mulher. Tem que ter uma escuta qualificada, o mínimo possível, para você ir tirando ali da história o que você precisa para resolver o problema jurídico. E aí, dentro disso, vai vindo várias histórias, várias causas, pra gente conseguir também ajudar a pessoa. Isso mesmo. Mas é isso. Bom, vou finalizar o episódio com umas perguntinhas que eu sempre faço para minhas convidadas. Vamos lá. Bate-bola, bem jogo rápido, assim. Vamos lá, Ludmila. Você tem medo de quê? Cobra. Cobra? Muito medo. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Ludmila, você morava na roça, porque Venâncio é roça. Venâncio é roça. Eu fui picado por uma cobra. Não me mata, é o vez. povo de... Como é que eles falam? Venâncio de Noronha. Venâncio de Noronha. Isso mesmo. Beijo, Venâncio de Noronha. Isso mesmo, mas eu morro de medo de cobra, eu não consigo ver foto, vídeo, nada. Pavor. Mas é trauma isso? Trauma. Eu fui picado por uma cobra na escola. Não. Inclusive, eles não acreditaram em mim, tá? Ainda bem que não deu problema. Não, graças a Deus. Foi muito superficial. Eu tenho a marca até hoje no meu tornozelo da picadinha da cobra. Foi um filhote. Mas é cobra, não deixa de ser cobra, eu tenho pavor. Sim. Eles só acreditaram em mim quando do nada começou a surgir 1 milhão de cobras na escola. Era minhoca, e você falou que era cobra. Ainda bem que você tem um marido forte, corajoso pra te defender.
Sim. Pois é. O meu marido muito corajoso. Respeito muito. Oi? Respeito muito. Oi? O que você respeita muito? Calma, não se assusta. Ai, não. O que eu respeito muito a verdade de todo ser. Porque a verdade, na verdade, é muito subjetiva, né? E eu gosto de entender as pessoas, eu gosto de escutar as pessoas, e eu gosto de ver a vivência, entender um pouco da vivência das pessoas, e é algo que eu respeito muito, porque eu acho tão lindo como um ser humano é um ser único, e a bagagem que ele carrega, e eu gosto muito de escutar histórias, como você falou, eu gosto muito de aprender também, então estou sempre aprendendo com as pessoas, eu gosto muito dessa verdade que o outro traz. Sim. Entendeu? E o que te faz feliz, assim, na vida? No todo? Então, eu acredito que o meu talismã me faz muito feliz. O talismã é o apelido que eu dei pro meu marido. Ai, meu Deus. Teve um episódio aqui que eu recebi uma convidada que fez uma declaração de amor. Maria Luísa fez uma declaração de amor pro marido dela aqui. Agora nós temos Ludmilla. Depois o povo fala no Instagram que eu sou contra os relacionamentos, que eu fico induzindo a pessoa a divorciar. É assim, tá? Não é, não. O meu talismã me faz muito feliz. E as minhas crianças também. As minhas crianças são minha cunhadinha, meu cunhadinho, a Liz, Vicente, a minha Maria Flor, que é a priminha do Thales também, o meu Heitorzinho, que é o meu afilhado, a minha Maitê também me faz muito feliz, que é minha outra filhada. São tantas crianças. Não é uma creche, né? É uma creche. Creche tipo da tia isso. Lud. É tipo isso. Eu ia te fazer uma cobrança péssima social aqui. Quando vem Deus. o baby? Então, até queremos falar, né? Uma surpresa agora. Não, mentira. Nossa, você imagina. Brincadeira. Quem sabe ano que vem? Prometeu. Estamos com um projeto. Ai. Sua maior qualidade, Ludmilla? Você se olha assim e pensa. É isso. Eu acho que ser uma boa ouvinte. Eu acredito que isso seja uma qualidade minha. Até por conta da minha profissão, mas como eu falei na outra pergunta, eu gosto muito de escutar as pessoas. E de escutar histórias, de aprender com essas pessoas. Eu acho que isso é uma qualidade forte em mim. É legal que você reconheça essa qualidade. Eu vou fazer um adendo aqui. Porque às vezes a pessoa escolhe uma profissão sem ter um propósito, sem saber, e só vai. E quando a pessoa se identifica, até com a qualidade dela, que é o principal na profissão, claro que a sua profissão tem vários pontos muito importantes, mas a escuta, né? Sempre a escuta qualificada também é muito importante. Isso é legal. Eu amo escutar. Eu amo escutar e aprender, porque a gente está aqui nesse mundo para evoluir, né? E nós não somos donos de detentor de todo o saber. A gente tem sempre a aprender, e seja com a pessoa mais simples ou a pessoa mais requintada, que tenha faculdades, que tenha pós e doutorados, enfim. É porque eu acho que inteligência e sabedoria vai muito além de um diploma. Exatamente. Gente, saber cozinhar, para muita gente é muito difícil. Então, quem sabe, a inteligência, sabedoria, Exatamente. fazer uma unha, fazer uma coisa simples, limpar uma casa. Então, assim, as pessoas atrelam muito o aprender com cursos, com diploma, com qualificação, o que é muito importante para quem é profissional, mas aprender no todo e aprender lições com histórias alheias também é muito importante. Lindo. É lindo demais. Eu aprendo com todos. Igual eu falo no consultório, né? Ali o atendimento, ele é uma via de mão dupla. É eu pelo paciente, o paciente por mim. Porque da mesma forma que eu estou auxiliando ele me ajuda em muitas questões também que às vezes ele nem sabe que está me ajudando. E eu gosto muito disso, desse contato com as pessoas. Como, por exemplo, no meu trabalho no CREAS. Nós fazemos visitas domiciliares, né? Porque precisamos fazer estudo social para responder à justiça. E eu adoro estar na realidade ali com as outras pessoas. E a gente vai para Canto de Roça, a gente sobe o Morro do Querosene, e a gente fica com medo, e é a polícia que para a gente, e desce com arma. Mas são experiências únicas, que a gente está ali em contato com o outro ser humano, e eu adoro isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho. E uma palavra que te define pra gente finalizar? Uma palavra que me define? Não sei, talvez seja felicidade, sinceramente. Porque eu me acho uma pessoa um pouco engraçada e eu adoro fazer todo mundo rir.
Eu não consigo ver um paciente meu chorando e fazer com que ele saia do consultório mais infeliz do que ele chegou, do que quando ele chegou. Eu adoro fazer as pessoas sorrirem, então acho que posso atrelar a felicidade a isso, entendeu? Eu gosto de ser feliz, eu gosto de rir, eu gosto de dar risada, eu amo fazer as outras pessoas sorrirem também. Então talvez seja felicidade. Ah, que legal, Ludmila. E hoje você nos fez muito feliz nesse episódio, tenho certeza. Obrigada. Tanto eu, que estou honrada em ter tido a sua companhia aqui, nesse assunto tão importante que a gente precisa falar mais e ajudar e ensinar mais as pessoas, tanto as mães, pais, famílias que estiveram aqui nos ouvindo. Então, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Estou muito feliz mesmo. Foi um papo maravilhoso, prazeroso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Como eu disse inicialmente, é um prazer sempre a gente gravar o episódio. Também conto com a curtida de vocês. Aí, encaminha aí esse episódio para outras mães. Eu disse pra vocês, eu prometi, a gente cumpriu. Cumprimos o que prometemos. O assunto foi muito bom, foi muito importante. Se eu que ainda não sou mãe, aprendi tanto com a Ludmila, imagina as maternidades aí. Não é? que estão as mães solo, as famílias. Porque também tem muitas tias e avós que exercem esse papel da maternidade. Sim, Enfim, e os pais também, que se dispõem a exercer uma paternidade responsável, cumprindo com seus deveres e obrigações. E é isso, gente. Estamos finalizando o nosso episódio aqui na véspera de Natal. Vou aproveitar e desejar um Feliz Natal a todo mundo, um próspero ano novo. E na semana que vem a gente tem o último episódio do nosso podcast desse ano. Vamos fechar 2022 com um episódio muito legal. Ludmila, quer deixar seu contato? Quer desejar alguma coisa para alguém? Esse clima festivo de Natal, né? De final de ano. Sim, gostaria de desejar um Feliz Natal para todos que estão nos assistindo. Um abraço especial para minha família. Agradecer muito a você, Raíla, pelo convite, tá? Estamos de portas abertas. Muito Vamos fazer obrigada. outros, inclusive, eu tenho certeza. Pode me chamar, filho, eu adoro. É isso, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Compartilhem, curtem tudo e tamo aí. Seu contato, onde as pessoas te acham? Então, eu faço atendimento no Espaço Médio aqui em Itaperuna, toda quinta e sexta na parte da manhã. Tem o meu Instagram, que é _ Ludmila Queiroz, LUDYMILA, Ludmila Queiroz. É o meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo lá também, tá? Nós somos da comunidade das mães que inseriram o Y no nome da filha, né? Sim. Gente, a alfabetização é um dilema para isso, né? Não, ainda tem nome composto, mas deixa quieto. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Ah, meu Deus. Mas é isso aí. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês. Que 2023 seja abençoado para todos nós, para as nossas famílias, para todos vocês que estão nos assistindo também. É isso, gente. Brigadão. Beijão e até semana que vem, às 7 horas, ao vivo, no seu podcast favorito, o Mulher Pode. Quarta-feira, hein?